Oi, gente, boa noite. Eu estou esperando aqui a arquiteta Tatiane entrar para nossa live. Oi, Lilian. Oi, Tiene. Oi, Helena. Tatiane. Boa noite. Nós já vamos começar a nossa live. Mais uns minutinhos aí que a Tatiane já vai entrar aí para conversar com a gente. Hoje o nosso bate-papo vai ser super bacana aqui. Eu vou iniciar falando algumas coisinhas para vocês. Eu sou a Mônica Nakabayashi, arquiteta, sócia do escritório Nakabayashi Bonafini, junto com Silvana Bonafini, onde nós trabalhamos com projetos arquitetônicos, interiores, decoração, execução e nós adoramos uma reforma. Então hoje nós vamos conversar aqui, trocar muitas ideias aqui com a Tatiane sobre um assunto bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o Feng Shui. Oi, Michele, tudo bem? Aguardando a Tatinha aqui. Vamos lá, esperando mais um pouquinho, vamos esperar ela chegar. Oi, Fábio. Nosso assunto de hoje tem muitas novidades, muitas dicas que eu tenho certeza que vocês vão adorar, vai dar para aplicar muita coisa. Aqui, a Tatinha tá chegando. Tatinha, estamos aqui esperando você. Bom, eu vou falar um pouquinho do IARC. Eu sou também integrante do IARC, que é um núcleo de arquitetura aqui de Londrina, onde fazem parte 6 arquitetas. E nós movimentamos bastante a cidade com eventos, com vários assuntos pertinentes à área de arquitetura para parceiros, arquitetos e clientes. E surgiu essa ideia da live também, então, para a gente trocar uma ideia com vocês, passar bastante informação nesse momento que nós estamos todos trancados em casa. Então é o momento da gente também passar bastante informação. Só um minutinho, que ela já está entrando. Oi, Tatinha. Então, ela tá falando aqui que mandou a solicitação, mas eu não recebi essa solicitação. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Tatinha, manda de novo então a solicitação, que... Deixa eu ver aqui. Ah, acho que tá aqui. Vamos ver. Oi, Thaís. Aí, agora ela tá chegando. Oi, Tatinha. Tudo Oi, tudo bem? bom? Tudo bem, tudo bem. Tudo É, bem?
E aí, como é que tá em São Paulo aí hoje? Muito frio, muita chuva? Não, até que melhorou o tempo. Tava um pouquinho estranho, né? Tava meio friozinho, depois não ficou mais não. Tá bom. Oi, Giovanni. Ai, que legal. Ó, o pessoal. Então, Tudo eu bom? acho que o teu áudio também ainda tá um pouquinho baixo. Tá É, baixo? É, eu posso eu tô tirar do ouvindo. fone e ver se melhora. Será que é melhor tirar? Vocês estão ouvindo a Tatiane? Eu até mexi aqui, melhorou? Tá, melhorou, melhorou. Então, eu já Melhorou comecei a me apresentar. ou não? É, Melhorou pode se muito mais? apresentar. Você é Tá. convidada, pode se apresentar. Bom, gente, eu sou a Tatiane Matsu, eu sou arquiteta, né? Tenho escritório aqui em São Paulo e... Ah, que bom que melhorou. Tá, perfeito. E tem gente que tá falando que tá muito baixo e tem gente que tá falando que tá bom o áudio. E a gente tá com opiniões Então, fala divididas. bem alto, porque você fala baixinho, né? Então, fala bem alto. Bom, gente, eu trabalho aqui com Feng Shui, né? Mas ele é aplicado em arquitetura, tá? Então, eu sou arquiteta, trabalho com parte também de interiores e paisagismo, mas eu tenho essa linha do Feng Shui, né? Que eu sigo como um norte para os meus projetos, né? Eu estou aqui, o meu escritório chama Newark, né? E já estou atuando com ele desde 2012, tá? Eu agradeço muito, né, ao IAC, já conheço vocês há bastante tempo, estou muito feliz de poder Que fazer essa bacana. live. Então, mas deixa eu te apresentar direito. Você não falou que você é arquiteta, paisagista em São Paulo, que você trabalhou Falei. com os bambambãs aí de São Paulo, Ah, que é o Benedito Abud e o Gil Fialho, né? isso, Então, e além disso, está atuando aí na área de paisagismo há alguns anos, paisagismo não, Feng Shui há alguns anos, também. que tem dado muito resultado aí, né? Então, Ah, fala pra bastante. gente, eu queria que você contasse para todo mundo que não conhece o Feng Shui, Tatinha, o que é o Feng Shui? Tá, vamos lá. O Feng Shui é uma técnica, tá? É uma arte, né, milenar chinesa de Uhum, harmonização de ambientes, né? Surgiu há legal. mais de 4.000 anos atrás na China. E lá, na verdade, o Feng Shui ele serve para você nortear, inclusive, cidades, né? Todos os tipos de construções. Qualquer prédio que você subir, né? Qualquer terreno que for escolher vai ser consultado, né? Aí tem até uns filmes, umas séries que ficam brincando, é bad feng shui, good feng shui, porque porque em geral você sente, né? Você vai num lugar, tá um pouquinho bad vibe, você fala, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. E sim, Uhum. são coisas que às vezes os olhos leigos não conseguem ler, mas estão ali presentes no ambiente, né? Então, o Feng Shui ele vem como uma forma de você fazer o seu espaço que você for ambientar, seja um escritório, seja uma escola, a Sim. sua casa, que ele tenha a harmonia perfeita entre o homem, o ambiente, né, o entorno, a terra e o que vai ser construído, tá? Né? É, Sempre a gente verdade. procura, como se diz, respeitar, né, certas leis que regem a vida e a natureza e afins dentro dessa técnica. Então, na verdade, também o Feng Shui, né, que eu também sou uma estudiosa do assunto, eu gosto bastante, né? A gente até já Uhum. fez alguns trabalhos juntos, né, Tatinha, com Feng Sim, sim. Shui, depois a gente fala sobre isso, mas eu acho que ele ajuda muito a corrigir as energias dos ambientes, né? Isso, exatamente. Lógico que o ideal, né? O mundo ideal é a gente fazer uma construção, né? A gente escolher um terreno já com o tio melhor possível, né? Então, Uhum. você já tentar construir dentro do que o Feng Shui te fala que é o ideal, né? Posições de banheiro, posições de comando de quem, né, precisa dar ordem àquele espaço. Ótimo, perfeito. O melhor dos mundos é a gente fazer desde o começo assim tudo direitinho, né? Mas Ó, tem quando não uma é pergunta possível, aqui.
É uma pergunta Ah, interessante aqui da Michelle. O Feng Shui é, pode ser aplicado em qualquer ambiente? pode. Qualquer ambiente. Inclusive, é ideal que seja aplicado em todos os ambientes. Por exemplo, se você tem uma casa no meio de um terreno, né? É interessante que você analise esse terreno, as ruas no entorno dele, como que elas Uhum. chegam nesse terreno. Ele é um terreno que ele está em aclive ou declive, que a gente fala em arquitetura, né? Sua casa está para cima ou está para baixo da linha da rua, né? Da entrada principal. Qual é o formato Uhum. desse terreno, né? Em que orientações que ele está disposto. E aí, além disso, aí a gente vem para casa, né? Como que é a Sim. divisão dessa casa, né? Ela é para cima, para baixo da cota do nível externo? Como que está acontecendo essa construção nesse meio, né? E aí tem os Então, ambientes internos ainda. é verdade. Então, para explicar para eles, o Feng Shui ele pode ser aplicado no terreno, na Pode. casa e em cada ambiente dentro da casa, né? Eu posso escolher, por exemplo, um ambiente só, ou eu posso fazer na casa inteira, que seria o ideal, né? Sim, e você pode fazer o Feng Shui até só na sua mesa de trabalho, sabe? Às vezes você tem Uhum. lá, né, cada um no seu quadrado, né, no escritório, no abaia, seja onde for, você pode fazer, né? Também ali da Sim. sua mesa, tá? Eu vi aqui que a Cláudia perguntou uma coisa, né? Se dá para se fazer correções. Quase tudo tem correções depois, tá? Tem coisas que eu vou ser bem sincera que não, que algumas correções não vão ser tão eficientes, mas quase tudo dá, né? Então, É, porque, por exemplo, a gente pode explicar para eles também, o Feng Shui, né, como você vai fazer o equilíbrio de todas as energias no ambiente. Por exemplo, tem gente que às vezes está precisando equilibrar só o emocional, só o relacionamento, né? Tem gente que quer equilibrar a área de trabalho, prosperidade. Então, ele também dá para ser feito em algumas áreas, né, para ser feitas essas correções, não é? então, dá. E é por isso que antes de tudo, né, a gente faz um briefing. Então, a gente dá notas para as áreas, né? Que áreas que a gente trabalha dentro do Feng Shui? São 9 áreas, tá? Uhum. Então, a gente vai perguntar para essa pessoa que nota que ela dá para o trabalho dela, né? Que nota que ela dá para a espiritualidade, sabedoria dela, Certo. família, como que anda, né? O relacionamento em família, isso pensando pai, mãe, avós, antepassados, como que anda a prosperidade, né? Como que anda o sucesso, o relacionamento, daí é do casal específico, né? A criatividade ou relação com os filhos também. Sim. Um outro Aham. setor relacionado a amizades barra viagens, né, que a gente chama, e o centro de saúde e vitalidade. Então, a gente tem que fazer antes uma consulta assim, perguntando como é que está em todos esses sentidos, né? Certo. E assim, para as pessoas entenderem como que ele é aplicado esse Feng Shui. Você usa algum instrumento para estar aplicando Feng Shui? Então, o Feng Shui a gente analisa a planta, né? A planta baixa Uhum. do local. Por exemplo, se é um apartamento, eu vou analisar a planta do apartamento, né? Tá. E se é um comércio, só a loja, se você está no escritório também, eu vou olhar só o escritório. Então, a planta. Ah, não tem a planta. Dá para fazer um levantamento, dá para se fazer um desenho básico, né? A diferença também de quando você é arquiteto barra, né, especialista em Feng Shui, porque às vezes não, o pessoal não sabe muito bem desenhar a planta, né? Fica com as proporções Verdade. erradas, né? E aí é excelente trabalhar com arquitetos porque elas sempre têm as plantas todas. Porque Então, também, por exemplo, uma casa com 3 andares, precisa ter todos os andares. E aí tá. o que que eu uso em cima da planta, né? A gente aplica o baguá do Feng Shui. Pelo menos na linha que eu trabalho, tá? Tem várias linhas de Feng Shui. Tem linhas, né, mais tradicionais, a mais difundida Uhum. é a da escola do chapéu preto, né? A linha que eu trabalho, ela ramificou dessa escola. Então,
a gente trabalha com baguá. Pera, eu acho que eu tenho aqui num vídeo. Mostra um baguá. Você tem um baguá para mostrar? Sim, Então, na verdade, gente, o Feng Shui é utilizar esse baguá, que é um gráfico, tá? Ele é um gráfico, na verdade, com 8 tigramas, que são as 8 áreas de relacionamento do Feng Shui, quer dizer, tem relacionamento, a criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, e no meio de tudo isso, que fica no centro, é a saúde, ou seja, tudo é para fazer o equilíbrio, né? Para a nossa saúde, é o bem-estar, que tem que ter a circulação da casa, que tem que fluir, seja da casa ou do ambiente comercial, tem que estar fluindo bem para que nós tenhamos saúde. Essa é a essência, na verdade, né, Tati? isso, é isso mesmo. Eu tô vendo qual desses. Eu tô com vários livros aqui, porque eu deixei a planta lá embaixo no escritório. Não, se você não tiver, não tem problema, mas é através desse baguá que é feito a leitura, né, nas áreas de uma planta, de um projeto, O para baguá, ele, ele sim, faz a aplicação, né? A setorização dessas áreas que a gente está falando dentro de um ambiente. Tá? É isso que o Bagua faz. Ele me mostra onde que está a sua prosperidade, onde que está a saúde, onde que está a área de cada área, criatividade. né? Isso, todas as Aham. áreas que a gente compreende. Nesse livro aqui não tem. Depois Porque a eu gente tem que, para eles entenderem assim, porque o especialista em Feng Shui, ele tem que achar cada área dentro desse ambiente, tá, gente? A área do relacionamento, a área da criatividade, espiritualidade, prosperidade, enfim, todas as áreas, para poder ver se essas áreas estão em acordo ou não, né? Para que possam ser feitas as curas, né, do Feng Shui. É isso, né? exatamente. É isso. E Aliás, assim que aí você. onde você está, tá um excelente ti, né? Ó, você tem um bambuzinho da sorte, você tem uma parede sólida na sua Ah, esquina. é. Já tratei aqui meu cantinho aqui. Eu tenho, Oh, tenho que exercitar aqui. tem um dourado de prosperidade, é o quadro do beijo? É o beijo, né? Ah, esse Ó, lindo. tinha uma pergunta aqui, uma pessoa perguntou, e quando não tem a planta baixa? Quando não tem o projeto, como que a gente faz para aplicar o Feng Shui? Então, como eu estava falando, quando não tem, o ideal é fazer uma visita, ou, né, agora que está complicado de se fazer visitas, por exemplo, a pessoa pode ir mostrando todo o ambiente dela com uma câmera, né? Vai mostrando com o celular mesmo, Uhum, da porta de entrada em diante, olha, aqui tem tal área, aí acontece assim, assim. Por exemplo, eu fiz uma casa agora que era nos Estados Unidos, né? E foi antes da pandemia que a gente começou a conversar. Eu peguei pelo Google Earth a planta do terreno, vi o formato da casa. Ela certo. fez quadrados, assim, mais ou menos do formato da casa e me explicou onde que estavam os cômodos. Com o Uhum. vídeo, né? Com esses quadrados que eu sobrepus no Google Earth, eu consegui desenhar toda a casa dela, né? Então não é muito difícil, assim. A maioria dos ambientes eles são bem ortogonais, sabe? Só alguns têm quebras, essas coisas, né? Tá, Tati, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente falando aqui para mim, se você segurar o microfone, porque diz que está um pouco baixo. Ah, tava mais Será que alto antes, melhora? né? Tá. É Tá. que antes estava mais. Agora Ah, tá. Né? sim, agora melhorou. Tá. Então, tinha uma pergunta assim em relação às cores também, se as cores influenciam no Feng Shui, como que a gente usa essas Influenciam. cores, Então, bastante, né? é. Você vê que cores a gente tem em diversas linhas de estudo, né? Você tem cromoterapia também, que tem um significado, até que Uhum, publicidade, etc., vai pensar em cores, né? As cores sempre têm um efeito psicológico, né? E automaticamente um sim, efeito energético também. Cada uma dessas áreas que eu comentei, dessas 9 áreas, ela tem sim uma ou duas cores que principais, né? são principais. E também tem cores que não são indicadas usar em alguns ambientes, né? Então, por exemplo, você não vai pintar uma área que é relacionada ao fogo, ao sucesso, num tom de azul, né? Ou preto, Certo.
porque esses tons, né, um azul profundo ou um preto, eles são relacionados no Feng Shui à água. E aí quer dizer que você está fazendo com que a água, né, com esses tons, apague o fogo da floresta. Isso mesmo. Então, assim, nos quartos, fala pra gente assim, no quarto a gente tem ficado muito tempo também, que a gente precisa lá É. dormir, relaxar. Que cor que seria importante usar no quarto? Olha, se for pensar com relação ao baguá, né, setorizando, tem que ver aonde que esse quarto tá, né? Porque a maioria das vezes ele não tá na área de relacionamentos, né? Às vezes Tá, esse quarto está na prosperidade, às vezes ele está num outro cômodo X, né? O que eu falo só para tomar bastante cuidado em quarto, né? Não vir muito com aquele azulzinho pálido, apagado, que dá também muito relaxamento, né? E isso não te dá uma sensação de intimidade. Cuidado para não abusar no cinza, né? O cinza também é um tom neutro, assim, que deixa o ambiente mais frio e ele remete muito ao elemento metal, tá? E o certo. metal, ele também tem um pouco de influências psicológicas, às vezes deixam algumas pessoas podem ficar um pouco mais elétricas, não descansar tanto. Eu gosto muito de tons, mas apesar de não ser muito mais moda, né? Você ter tons mais palha, nudes, né? Assim, Uhum. mas um nude e um off-white é sempre gostoso, né? E eles são tons bons para quarto, mas não só eles, Ah, tem que ter um aconchego aí no quarto. Então é bom que você tenha alguma outra cor, né, mais vibrante. Pode ser tá, na então deixa eu te perguntar uma coisa também, que eu acho que de repente muita gente, algumas pessoas devem ter pensado nisso. Eu tenho problema de insônia, tá? O que eu não devo usar no quarto? Espelho, por exemplo. Qual a posição que eu não devo colocar esse espelho no quarto para que eu possa dormir e relaxar? Gente, olha, isso eu vejo direto, assim, não é legal você ter o espelho refletindo a cama, tá? Não é bom. Isso. Durante o sono, né, a gente, para quem acredita, etc, né, mas assim, o espelho ele é como se fosse um portal, né? Então você tá lá tranquilo, dormindo, e digamos assim, que o seu espírito ele pode fazer algumas viagens. E aí não é bom Aham. que ele possa utilizar esse espelho como um portal, tá? Ai, Tati, mas está no meu armário. Se der para você abrir à noite e deixar essa porta sem te refletir, perfeito. Poxa, não dá. Coloca um lençol na frente, né? Eu lembro que uma época eu tinha muita dificuldade de dormir, tinha mesmo um espelho, né, bem Aham. isso eu não tinha estudado ainda, né? E É, aí eu então coloquei assim, o lençol e funcionou muito, gente. Muito, assim. é, o espelho não é legal que ele fique refletindo a nossa imagem, né? Isso, Ele pode então. ficar, né, numa outra posição ali, né? Pode, pode. E não pode Aí te refletir alguém, quando dorme, ó, né? A alguém luz. colocou assim, ó, Vivian, ele é um portal, o espelho, Isso. realmente, ele funciona como um Sim, portal, né? Fica é, refletindo. adesivar ajuda, sim. Você pode adesivar. Se não refletir, você tá ótimo. Pode estar, como a Mônica falou, pode estar em outras posições. Aí tudo bem, contanto que não te reflita, tá? Pode estar Uhum. no quarto, né? E também outra coisa, eu procuro não deixar livros, tá? A Adriana, Adriana, cobre esse espelho. Faz um Não se teste. desespera, mas se você preferir Faz dormir um teste. bem, coloca alguma coisa nesse espelho. Isso. Outra coisa, eu procuro não deixar muitos livros expostos, né? O livro, ele manda uma mensagem para o seu cérebro, né? Que você Ah, quer ler. E principalmente são os- aqueles livros que você não conseguiu nunca ler e tá ali como uma pendência obrigatória, sabe? Aí você não descansa, entendeu? Muito Então, excesso de informação, essas é coisas não. verdade. Mas sabe uma coisa também que eu acho que ajuda bastante, que a gente acho que tem percebido, né, nesses dias que a gente está confinado em casa, o É. quanto é importante você ter ambientes organizados, né? Nossa, demais. Tudo Isso organizado, principalmente o quarto, as coisas no lugar, não é verdade? Porque daí não fica aquele tumulto, você fica vendo aquela bagunça, aquilo lá parece que mexe com a gente. parece não mexe mesmo. Exatamente. Tudo que o nosso cérebro identifica ali como
Ai, aquilo tá fora do lugar. Ai, aquilo lá é uma pendência. Tinha aquele outro negócio que eu não fiz. Olha quanta mensagem você está mandando para o seu cérebro, Uhum. porque você tá com tudo ali num sinal de alerta de, se eu precisar, eu tenho que fazer isso aqui. Organização, descarte, sabe? Isso tudo é extremamente importante para você não ter energia estagnada ou excesso de energia, tá? É muito importante. Isso é uma das coisas primeiras que a gente faz. É, porque é um ambiente que você. É, Ai, verdade. eu não tô conseguindo Vamos ver ver, todo. peraí. A E a posição da posição da cama. cama? A Silvana está Ah, falando em relação à posição da cama. O que seria ideal no quarto? é assim, a cama, a gente sempre fala que é interessante que ela esteja numa posição de comando. Então, o que é a posição de comando? É você ter controle da visão da porta de entrada, né? Do seu. O que que o pessoal tá rindo? Eu tô olhando. Posição de comando que você está falando, a gente tem que comandar tudo. Calma, ó. Vamos com calma, vocês não estão me entendendo. Aqui é outro tipo, aqui é Feng Shui, tá? Hoje, vamos lembrar da temática. Então, você precisa ter controle da porta de entrada, tá? É interessante que é o seguinte, primeiro, né? A cabeceira da cama, ela não esteja embaixo também de nenhum tipo de janela, tá? Porque isso também escoa o Qi. Precisa mais? Isso, Tô. fica com o microfone aí que você está falando muito baixinho. Você está Não, muito baixo. não, eu tô falando alto, é que eu Agora tô. tá. Então tá, desculpa. Então, é interessante que você não tenha janelas, tá, na cabeceira da cama, porque isso faz escoamento do Qi, que é a energia vital. Tudo dentro do Feng Shui a gente está trabalhando com energia vital, né? A gente procura preservar, Uhum. tá, e fazê-lo circular. Então, assim, você não pode ficar de costas para a porta, numa posição que você não veja, né, a porta de entrada. Também não é Isso, interessante que essa porta cruze a cama. Sabe aquilo que a gente estuda muito em arquitetura da corrente de vento, que a gente fala, né, do vento que que faz cruza mal da. mesmo, né? Tomar aquele ar assim na cabeça, nas costas, né? Então, isso está totalmente Tem ligado tudo com a isso. ver. Não, isso. A gente não procura pôr, né, a cama, o berço, Uhum. tudo fora dessa linha. Tem que fazer isso, deixar fora dessa linha. E de preferência, não deixar, lógico, os pés da cama voltados para a porta ou para um banheiro, tá? Principalmente se o seu banheiro você abre a porta e dá de cara com o vaso sanitário, É essa horrível, né? Além de isso ficar tem. feio, É, não é nada isso bom. não, A não é bom. energia, né? A Vai energia de embora. um vaso sanitário não é Aliás, legal. gente, olha, não, e isso é uma dica bem importante, né? Já que a gente está aqui com o caráter de dar bastante informação, deixem as portas do banheiro fechadas. É, pelo amor de Fechadas. Deus, maridos, homens, deixem as portas do banheiro e as É, tampas das patentes abaixadas. isso. Ninguém merece, né? Porque é uma válvula de escoamento energético absurda, né? O banheiro ele leva tanto o que é ruim quanto o que é bom. Vai levar Leva toda a tudo. energia, né? Isso, tá? É assim, a energia escorre pelo ralo e a energia também vai ali pelo vaso, a energia sai pela pia, Vai. então é um local que vai toda a energia, né? E É, como que a porque gente faz, Tati? né? Como que a gente Fala. pode fazer também para deixar esse banheiro mais equilibrado, de repente, para ter uma energia legal? Olha, tem algumas coisas que eu costumo indicar, né, dentro dos banheiros. Então, Hum, por exemplo, você ter plantas dentro do banheiro ajuda, porque aí você está aumentando o Qi dentro, né, desse local. Os espelhos também ajudam a aumentar o Qi, né? A energia certo. vital. Tem aquelas esferas de Feng Shui que eu até peguei uma aqui. O Qi, gente, que ela está falando, que é o Qi, é a energia que tem que circular no ambiente, tá? Tem que sempre essa energia fluir e ser uma energia boa. Tem essas esferas aqui, né? Que Os tem, cristais, né? As é, esferas. né? Essas Ó, esferas, elas têm A Claudiane está perguntando que tipo de plantas que ela pode usar no banheiro. olha, em geral, os banheiros, na maioria deles não recebe muita luz e tudo mais, né?
Não tem uma planta específica para o banheiro para esse caso. Mas quanto maior a sua planta, né? Quanto maior a planta que você tiver dentro do seu banheiro, mais ela vai ajudar, né? Quanto maior for esse Então, vaso e tudo mais. é, Mas eu eu, sempre par- procuro. eu não Pode sei se eu falar. estou errada, mas eu parto do seguinte princípio: plantas que você goste, né? Plantas que te agradem e plantas Uhum. que não sejam, não tenham aquelas pontas muito, as folhas muito pontiagudas, né? Folhas É, arredondadas. Tem alguma coisa a ver, assim? olha, tem também as plantas específicas para cada área do Feng Shui, tá? Então, por Tá. exemplo, no banheiro, se o seu banheiro está caindo na sua área de relacionamentos, não pode colocar nenhuma planta que tenha pontas, né? E de qualquer forma, a gente sempre procura evitar plantas que tenham muito acúmulo de água, né? Por exemplo, Uhum. as suculentas, os cactos, assim, eu procuro evitar ter excesso deles. É lógico que é bonito, eu Tá. adoro, eu tenho também, né? Também adoro. É, Ó, tem um mas bambu quando aqui atrás, você. ó. Esse daí. O bambuzinho da sorte, gente, ele é coringa, ele pode ir em qualquer lugar. Então, se você colocar no banheiro, tranquilo, né? Ele vai sempre favorecer. E você pode Tá, até escolher quantas hastes você quer. Quando você escolhe hastes em ímpar, você está propondo movimento, circulação naquela área, tá? tá. Vai de acordo com o seu objetivo, assim, né? Mas assim, eu tenho que colocar só planta natural ou pode ser artificial? Não, seria natural. Na As natural, plantas, né? as plantas artificiais não vão ter esse aspecto da circulação, né, do Qi, né? Tá. Elas são de plástico, tá? Uhum. Então, mesmo aquelas plantas preservadas, né, que a gente chama, elas não têm mais energia vital. Certo. Então, é bonito, tal, mas não faz ativação, que a gente fala, né? Elas não Não tem o ativam. mesmo efeito, né? Não tem o Não, mesmo efeito. energético não, não tem, né? Tá. E, assim, então a gente já estava conversando, né? Você estava contando também que aplicou em ambientes comerciais, então isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer. O Feng Shui, ele só pode ser aplicado em casa, ou a gente pode aplicar em ambientes comerciais, corporativos? Pode. Você pode aplicar em qualquer ambiente, né? Em qualquer tipo de ambiente, seja casa, seja escritório. Eu fiz de uma startup há um tempo atrás, né? Era um escritório, e aí ele completamente aberto, todas as mesas Uhum. iguais, né? Mesmo os sócios, eles ficavam nas mesmas mesas, né? Que o restante das equipes, só era dividido conforme a operação, né? Tá. Mas é muito engraçado, porque aí eu olhei e falei, olha, tem posições aí que precisa mudar, vocês precisam pôr alguns sócios ali na outra determinada posição. Você via que até pela posição corporal da pessoa, ele estava incomodado onde eles estavam sentados, sabe? Mas Então, na dá verdade, para se aplicar em. Oi? vamos falar aqui para eles, eu e a Tatiane, nós desenvolvemos um projeto junto, né, Tati? Que foi de uma clínica odontológica, né? E nós fomos visitar também o local. E assim, já seria uma próxima pergunta, eu já vou emendar aqui, né? O que que eu faço primeiro? Né? Às vezes a pessoa pergunta, eu vou fazer o projeto primeiro, o projeto de interiores, ou eu vou fazer o projeto de Feng Shui? Então, conta para eles como que a gente fez, porque a gente fez esse projeto em conjunto, tá? Isso. Uhum. Então, é assim, ó. Quando o ambiente já existe, tá? E você vai propor uma reforma, né? Uhum. O que que é ideal fazer? É ideal fazer a análise do Feng Shui antes, tá? Certo. O ideal é esse, você fazer a análise, a gente setoriza todas as áreas, fala, olha, a prosperidade está aqui, né? A saúde está ali, a sua área Uhum. de relacionamento está em tal lugar. É importante fazer isso antes, tá? Por quê? Porque aí o Feng Shui ele vai servir como base para o projeto. Que foi, né, Isso. o que a gente fez na época, né, amor? É. Eu fiz a Então, análise e aí vocês verdade. absorveram na arquitetura, né? Porque Então, pode falar. uhum. Posso falar? Então, assim, como seria a melhor maneira de você aplicar o Feng Shui, né? Que a gente tem feito?
Primeiro, a Tatiana ela vai nos dar todas as diretrizes que nós precisamos fazer no projeto de interiores. Tá? Então, ela vai estudar, né, conforme o Bagua, que seria essa ferramenta, né, que se usa no Feng Shui, vai achando todas as áreas de prosperidade, relacionamento, trabalho, espiritualidade, etc. E ela vai propor algumas curas. Ó, isso aqui precisa fazer isso, aqui precisa colocar um Isso. espelho, né? Os elementos que eu preciso usar. Então, eu tendo essas informações, eu vou usar nos projetos de interiores e vou adequar ao meu layout, ao meu design, ao mobiliário, né? Para que isso funcione e exista a circulação dessa energia no ambiente, né, Tati? Isso, É isso? exatamente. O Feng Shui acaba servindo como as diretrizes, né, que a arquitetura vai absorver e vai usar a criatividade dela para fazer com que essa energia flua, né? Então a gente vai dar Verdade. sugestões de materiais, né, assim, dentro, por exemplo, né, o Feng Shui a gente trabalha com 5 elementos, né? Por quê? Porque a base é taoísta, né? Então a Uhum. gente procura estudar o ciclo construtivo dentro desse espaço que está relacionado com água, com fogo, com terra, com metal e com madeira. Isso, são os Então, 5 elementos, né, que tem que ter. isso. A gente distribui esses 5 elementos, né, dentro do Feng Shui nesse espaço. E aí a gente indica para a arquitetura. Né? E aí, como a Mônica falou, a primeira coisa a gente vai falar das curas, né? O que precisa trabalhar nesse ambiente. E depois a gente vai falar de ativações. Agora, assim, quando o ambiente, por exemplo, vai se construir uma casa, vai se construir uma loja do zero, né? O que a gente faz primeiro? Estuda o terreno. Uma coisa que eu tenho feito bastante, né, junto do estudo do Feng Shui, é o estudo da radiestesia, tá? Porque Uhum. ela te mostra energias relacionadas ao histórico desse terreno, energias telúricas que são relacionadas com água, gases. A gente, né, faz uma verificação com pêndulo. Então, Então a gente isso que usa isso você também. falou é super importante, viu? Porque, por É, exemplo, assim, a pessoa quer construir, ela vai comprar um terreno, tá? Então, esse estudo até do terreno que é feito na China, porque lá eles já são super acostumados. Eles não compram um terreno, eles não fazem uma construção sem primeiro fazer o Feng Shui. Porque o Feng Shui, gente, ele nada mais é do que a acupuntura da edificação. Assim como a é. gente faz a acupuntura no Medicina da corpo, casa. é, então as curas, né? Não é verdade? Eu penso assim, que ele tem que ser feito ali, ser aplicado no terreno, na construção, em cada ambiente. Né? Eu tive uma experiência também, tem muita gente que não acredita, mas eu acredito bastante e eu já vi muito resultado. Então, por exemplo, eu fui para São Paulo, né, uma época que a minha cunhada ela queria construir lá uma clínica, reformar uma clínica, né, uma clínica de geriatria. Meu irmão é médico, ela é enfermeira, e eles estavam procurando um local. Aí ela me chamou, Mônica, vem aqui ver o que você acha desse espaço, né? Não sei se eu comentei com você. Eu fui lá. Sabe quando você entra no ambiente e você se sente péssima naquele ambiente? Um ambiente carregado, que Hum. puxa todas as suas energias para baixo, sabe? Aham. Eu não sei se todo mundo sente, mas eu sinto muito isso. E eu descobri que ali, né, por onde a gente estava caminhando, olha só, passava um córrego Uhum. embaixo do corredor, sabe? Escoamento Que absurdo ali dentro. maravilhoso, né? Em São Paulo, daí esse córrego passava assim no corredor, bem embaixo Nossa, dessa construção, né? Ia sugar todas as energias ali, não ia nada, não ia sair nada. Eu falei uhum. para ela, não pode desistir, vamos para outro. É, Então, eu acho que com sim, certeza. né? Esse estudo aí faz toda a diferença. Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui se o estudo é similar entre residencial e corporativo, né? Se é igual. A diferença no corporativo é que, em geral, eu faço o estudo dos sócios também. Então, a gente entra com um pouco de astrologia chinesa, tá? Uhum. Então, quando é para empresa, né? A gente procura estudar, por exemplo, conforme os pontos cardeais, qual é a melhor posição que essa pessoa vai sentar para que ela flua melhor nos negócios, né? Que cores e símbolos ativam essa pessoa. E fora que a gente muda um pouquinho a nomenclatura conforme o tamanho da Sim, empresa, né? Por exemplo, a área de espiritualidade vai virar uma área que a gente chama de informações gerais. A área de família vai virar área de clientes.
Ah, tá, né? é verdade, porque daí não é família, né? É. É. Então tem Mas essa isso diferença. depende, né? Depende um pouco do tamanho, né? Do espaço, enfim, de quantas pessoas tem. Aí tem, tá chegando Olha, tem várias umas pessoas perguntas. desesperadas ainda com espelho perguntando se pode espelho na cabeceira de cama, É, né? É verdade. É, eu tô vendo aqui a do né? É, mas é poço também. importante Então, saber, pode na cabeceira da cama o espelho? olha, se não tá refletindo a pessoa, pode. Não tem problema, assim, se tá para cima, né? Se tá para baixo, aí tá te refletindo durante o sono, aí não é bom. Com É, e relação se ao tá na poço, frente também piorou, né? Na é, frente da cama, assim, sim. Eu vi não é aí com bom. relação ao poço, né, também. Isso, o que que acontece? Tudo isso tem que fazer uma análise, sabe? É, É. um bom radiestesista, assim, não precisa nem ir até o local. Se a gente consegue pegar, por exemplo, eu tenho feito muito isso. Eu pego o Google Earth, amplio, né? Coloco a construção ali o melhor possível. Aí a gente pega alguns dados, né? Nome das pessoas e o Uhum. endereço e etc. E com o pêndulo dá para fazer uma avaliação e ver o quanto está em harmonia ou desarmonia esses pontos todos, tá? Então, Certo. e essa aqui é outro estudo, né? Não é o Feng Shui, cada um é um tipo de estudo, É né? diferente, né? Sim, Uhum. são coisas diferentes, mas complementares, assim, ao máximo, É, porque né? assim, cada caso é um caso, né? Se você vai, às vezes a pessoa quer fazer na casa inteira, às vezes é o ambiente, pode ser feito por partes, como você falou, eu É, posso fazer só numa mesa, na minha mesa de trabalho, né? Ou no é, ambiente corporativo, né? Mas tem gente que desde que compra o terreno, isso é importante, desde a compra do terreno, é importantíssimo, né? Que você uhum, saiba o que que você está levando lá, até em relação à insolação, né? A posição, sim, inclinação do terreno, né? é. Tudo isso. Então, por isso que é bem interessante, é bem importante fazer isso junto com a arquitetura, né? Isso. É, Aham. praticamente, enquanto vocês estão desenvolvendo o estudo preliminar, a gente tem que estar ali junto. E tem que, inclusive, Sim. ver o briefing do cliente, conhecer como que era a vida deles antes, né? O que que levou, motivou a ir para esse lugar. A gente precisa Uhum. também saber desse histórico junto com vocês e fazer essa análise desde o começo. E aí começar a construir a arquitetura com a análise junto. É. Agora, na parte de interiores, até assim, quando eu peguei a clínica para fazer junto com você, eu comecei a pensar, só espero que a Tatinha não atrapalhe o meu layout aqui, manda eu colocar espelho para lá, muda esse... É bem isso, porque você tem que fazer as curas, né? Então, você tem que usar móveis de determinadas cores, espelhos em certos lugares, né? Mas não É, quer dizer que isso vá afetar, eu acho, na decoração. Eu acho que tem diversas formas de você usar, né, da melhor isso. maneira possível para deixar o ambiente assim, né, um layout bonito, apresentável e que realmente a energia vá fluir, né? Então, por isso que é importante esse trabalho em conjunto, a gente conversando, porque tem várias formas de você ativar e curar, né? E aí, se você, Sim, de repente, né, a arquiteta não gostou de uma coisa que eu sugeri ali, ela vai me perguntar, posso fazer com outro elemento? Pode, você, né, provavelmente vai poder. Então, a gente procura outra alternativa, de forma que ah, nunca isso vá colidir, né, vai ser um confronto com a arquitetura, de forma alguma. Né? A ideia é complementar. verdade. Então, tinha uma pergunta aqui, a Silvana fez uma pergunta interessante. Para quem mora em apartamento, muita gente preso, confinado no apartamento, aí já querendo se jogar para fora da sacada, né? Então, assim, o que que você sugere? O que que a gente faz para ter uma sacada gostosa, que vá ativar assim, o Feng Shui? O que que seria bom na sacada? Então, é que assim, vai depender muito da onde que tá essa sacada, né? E eu vou falar uma Tá. coisa. Se a sacada é fechada, envidraçada, né? Ela vai contar na área do seu Feng Shui, né? Provavelmente ela vai Tá. ser vai estar dentro dessa análise quando a gente põe o baguá na planta, né? Para Uhum. verificar as correções e ativações. Quando ela é fechada, ela entra. Quando ela é aberta, ela já não conta como um ambiente construído, sabe? Ah, tá. Mas sempre o que eu procuro prestar atenção, se essa sacada recebe muito sol da parte da tarde,
ela tem um Uhum. excesso de energia, um excesso de Qi. E Ah, aí é excesso de interessante, energia. é, Tá. e aí nesse caso, é interessante você colocar, por exemplo, um prisma d'água pendurado, né? No centro dessa Uhum. sacada, ou então no centro e na outra ponta também, porque esse excesso de energia, né, tende a atrapalhar um pouco, deixa cansativo o ambiente, Tá. né, as pessoas não conseguem ficar muito tempo por ali, né? E por outro lado, Aham. se a sacada não recebe sol nenhum, né, os raios de sol mesmo, aí você pode colocar essa esfera que eu mostrei, né? Ela faz com que o Qi circule nesse local, Certo. tá? E Então a gente pode pendurar com uma correntinha, né? Ou com uma. isso, pode Tá. isso, dá para fazer, né? Tem alguns pontos que tem uma altura específica para se colocar essa esfera, e tem outros pontos que não. Aí, né, por exemplo, na porta a gente só procura não deixar bater na testa, sabe? É, isso mesmo. Nossa, Então, irmão, será olha, que o já tá passando Gustavo, muito tempo? Eu nem sei, hein, quanto tempo ó, já tem uma foi. pergunta aqui do Gustavo. O Tai Chi Tá. Chuan ajuda somando ao Feng Shui ou não tem nada a ver? O Tai Chi com Feng Shui. Olha, olha, o meu marido, né, ele é formado instrutor em Tai Chi Chuan. E, na verdade, assim, as duas coisas, né? O Tai Chi e o Feng Shui são de base taoísta, né? Então, a Uhum. filosofia em si, o centro da filosofia em si é o mesmo, né? E, assim, quem entende de Tai Chi vai entender muito melhor essa questão dos elementos, essa coisa da circulação da energia, né? Algumas coisas que a gente fala no Feng Shui vai ter similaridade, mas não tem uma relação Uma direta, né? conexão assim, né? Não tem. É só que É. assim, né? Eu acho que são coisas diferentes, né? Mas Uhum. acho que acabam se completando em relação ao bem-estar, que é o que a gente Ah, precisa é. sempre, né? Eu Sempre sou bem-estar. fãzona de Tai Chi, isso salvou a vida do Wagner, né? Então, Tai Chi Então, Chuan é a coisa Guta está perguntando impressionante. mais uma vez aqui sobre o espelho, ó. Tem mais uma pergunta aqui sobre o espelho. Se o espelho na entrada da casa, ele ajuda, ele reflete, digamos assim, reflete o mal, reflete uma energia ruim. Olha, o espelho na entrada é uma coisa que tem que tomar cuidado. Sim, ele pode ter essa função, né, de refletir, Tá. mas para um espelho estar correto, tá, digamos assim, ele precisa refletir a pessoa por inteiro. Então tem que ser um espelho maior, porque a gente é inteiro, a gente não é fragmentado, né? Então aqueles Ah, não pode ser espelhos só um espelho, então, que reflete aqui a metade do meu corpo. não funciona nesse sentido. Ele tem que refletir inteiro, seja um pequenininho, uma criança, Uhum, ou seja um adulto, tá? Então entendi. espelhos em porta de entrada precisam ser grandes, precisam Tá. refletir a pessoa inteira. E outra, não é bom aqueles espelhos que são diversos recortes ou todo o que tem linhas que são Fragmentado, né? fragmentados, divididos em Tá, diversas partes. Não, que ele reflita, pelo menos o meio dele pegue uma pessoa por inteiro. tá certo. Tá. Ô, Tatinha, a gente está chegando aí daqui a pouco ao final, né, da nossa live, encerra às 9 horas, né? Eu acho que a gente Aham. já podia fazer um sorteio aí com quem está na live. O que que você acha? Legal, pode ser, pode ser. Né? Vamos fazer um sorteio. O sorteio, gente, ele vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos fazer um sorteio aqui com a nossa especialista, queridíssima Tati Matsu, a nossa convidada, e ela vai dar 1 hora de consulta gratuitamente, tá? Então, ela vai fazer uma pergunta. Quem responder, quem acertar primeiro essa pergunta, vai levar essa consulta. Então, pode fazer, Tati, a pergunta. Ai, vamos ver se não vai ser difícil, hein? Eu gostaria Não que. difícil, hein? Faz fácil. Tá, eu não vou pedir os 5 elementos, eu vou pedir 3. Eu gostaria que vocês me falassem 3 elementos desses que eu citei que fazem parte do Feng Shui, né? Do que eu Isso. falei. Sabe aqueles É, cinco gente, elementos? ela já falou. Vocês Eu têm que repeti citar algumas 3 elementos que fazem parte do Feng Shui. Quem acertar vezes. primeiro leva a consulta. Vamos lá. Mas tem que falar 3. Os Vai, gente. três, Claudiane, Os 3 de você uma falou vez só. um. Pronto, olha Aí eu o aí. Ayrton já falou as 3, aí o Ayrton falou, ó.
Deixa eu ver. Show, Peraí. show. É, Água, fogo, terra. Ayrton. Ô, certo. Claudione, você falou separado. Você falou fogo, falou água e o É, resto não falou. Aí o olha, Ayrton falou água, fogo e terra. Foi mais esperto. não esqueçam do metal. Tô vendo que bastante gente falou, madeira, isso aí. É. É. Muito bom, Então, gente, outra muito coisa bom. boa que a gente não falou, né, Tati? Conta para eles, o que é importante também você ter água, né? Você ter, por exemplo, claro que ninguém pode ter, muita gente não pode ter piscina, spa em casa, mas pode ter uma fontezinha em água, uma água circulante que ajuda também a circular as boas energias, não é? Ajuda. A fonte tem alguns lugares que são bons, por exemplo, né? Depois a gente vê aí, Cláudia. A Cláudia tá falando que ela escreveu antes do. A gente Ah, tem que então tá. fazer Então acho que você vai ter que dar uma 2 consultas, não sei, se vira. verificação, olha. Ó, a fonte é interessante que, por exemplo, na porta de entrada, né? Ela ajuda a filtrar energeticamente. Mas como você vai posicionar essa fonte, né? Não importa muito o lado que a fonte vai estar, mas é interessante que a energia está circulando para dentro da casa, tá? Então você não vai colocar uma Isso. fonte assim para frente, escoando para fora da sua porta de entrada. Não, tá bom? Tem Uhum, que, né? tá. É como se a energia estivesse entrando na sua casa. E outro lugar que é bom, né, para você ter a fonte, por exemplo, perto de você, onde você trabalha, né? Ter aquela energia fluindo, ouvir o barulhinho e tudo mais. Só que assim, era interessante fazer o posicionamento do baguá, porque, por exemplo, se essa fonte está colocada na área de prosperidade ou no trabalho, ela vai ajudar mais, tá? Mas aí tem que fazer a análise mesmo da planta, né? Tem que ver Uhum. direito. Ih, gente, tem tanta coisa para falar. Eu vi aqui perguntar de fogão. Tem Nossa, muita coisa. É um assunto que a gente pode voltar depois e falar, né? Mas assim, a nossa, gente não falou nada aqui de uma coisa também, ó, animais. Quem tem é. animais, o que que influencia no Feng Shui? Influencia alguma coisa? Gatinho, peixinho, cachorrinho. Olha, o O peixe eu aquário, sei que é bom, né? O peixe, aquário é bom. sim, uma receita aí específica de aquário, né? Que a gente fala de ter uma proporção de peixes dourados e um preto, que aí faz uma ativação melhor, né? E se você tem um aquário de água salgada, ele vai ser mais para prosperidade. Se tem um de água doce, é um pouquinho diferente, né? Aquário, em geral, é muito bom, né? Tá. Mas, assim, como tudo, tem que se manter limpo, bomba funcionando, tá? Tudo Uhum. bonitinho, né? Verdade. Deixa bem em ordem, mas o aquário é legal. E os animais no geral, a gente sabe que eles são como filtros energéticos, né? Mas não tem nada assim Então, né? específico. Eles são, né? Eles sempre É. ajudam, sempre animam. A Luna hoje não está aqui participando da live, ela ficou para fora ali, né? A Eu aluna acabei deixando recebe a. primeiro. A Nossa, a aluna é a Luna. gata da Tati. Ela recebe todas as energias ruins primeiro da dona, né? Coitada da aluna. Ah! Né? Até dorme o bichinho, né? Não aguenta de. Não, É, imagina. porque gato tem 7 vidas, né? Então ele aguenta mais. Ela participa de todas as minhas Ó, reuniões. é verdade. Então a Silvana está perguntando, e em questão ao fogão? Fogão Pois na é, cozinha. O que que a gente faz? Tem alguma posição que não deve? dá tempo de falar? Que eu não sei como é que tá Acho que aí. dá, assim, rapidinho, você fala. Olha, fogão, assim, tem que falar de algumas coisas. Mas, por exemplo, uma das coisas, né? Quem está cozinhando no fogão também tem que estar na posição de comando. Também tem que ter o controle da porta. Então, porta nas costas é ruim, tá? Quem está ali no fogão com a porta nas costas é como se fosse ser surpreendido. Disse que pode ter um princípio de traição, por exemplo. Ah, dá para curar isso? Dá. Você pode espelhar a tampa do fogão. Você pode pôr um espelhinho redondo, né, na frente do seu fogão. Tem um espelhinho específico. Você Um pode pôr espelho na na frente do parede ali. fogão. Tá, Ixi, está cortando aqui um pouco. tá Acho que eu cortando, é. tô com delay. Deve estar bombando esse horário das lives.
E outra É, gente, coisa, São Paulo está tudo congestionado, né? Muita gente fazendo live ao mesmo tempo. olha, se fosse possível captar quantos sinais de Wi-Fi existem no metro quadrado, deve estar absurdo, né, por aqui. Então, aí além disso, o fogão também, gente. Ih, travou. Você tá me ouvindo aí? Tá Tá travando rolando? aí. Não, você voltou normal, voltou. Então, o fogão tem outra coisa, viu? Em geral, assim, se você tá de frente pro fogão, se a sua cuba, né, a sua torneira tá do lado esquerdo, não é bom, tá? Você olhando assim o fogão, a sua torneira tá do lado esquerdo. Por Tá. quê? Pensando num sentido horário, a gente diz que isso é o ciclo destrutivo, porque a água tá apagando o fogo, tá? E o fogo, ele derrete o material que vem em seguida, que provavelmente é a geladeira. Então, o Vixe, ideal, a maioria dos apartamentos, né, sempre, tá tudo eles errado, têm, né? sempre que é possível eu mudo, eu inverto. Eu inverto mesmo, sem dó nem Então, Tati, piedade. tá travando bastante agora o seu. Não sei o que tá acontecendo. Acho que já estão querendo derrubar a gente aqui. Tá travando. Ah, posso tentar abrir a Ó, porta e ver se já melhora estão um pouco falando que é mais. para a gente continuar a live aqui, para continuar a fazer mais um, mas não sei, Legal. né, a gente encerra aqui daqui a pouco e depois a gente pode combinar de fazer uma próxima, né? Porque tem tanto assunto para Tá? falar, né? Sobre Feng Nossa, Shui. tem muita coisa. Tem também consagração. Nossa, tem outras coisas importantes dentro da técnica, né? Além disso. Tem mais Então, coisas ritualísticas também. mas assim, para encerrar, eu acho que é importante todo mundo saber que o Feng Shui nada mais é do que você ter harmonia e equilíbrio aí na sua casa, né? Você tentar fazer as coisas da forma mais organizada possível, uma casa limpa, uma casa equilibrada, uma casa E, harmonizada, vai te propiciar muita saúde, né? Que é o que a gente isso. precisa, Não é equilíbrio macumba chinesa. mental, dormir bem, né? Isso, exatamente. E eu acho que é por aí. E usar sempre o bom senso, né, na escolha das coisas, das cores, dos objetos. Primeiro de tudo, você vai pelas suas afinidades, né? E a partir disso a gente, porque todo mundo tem um feeling, né, para você poder ver o que É, você gosta e o que você não gosta, né? E eu sim, tem acho que que a partir ser disso bem. você vai melhorando o seu ambiente. Também, também. Isso é. Mas, gente, lembre-se, tá em casa agora aí? Descartem, por favor. Não sejam Peraí, acumuladores, tá? repete de novo, que não deu para entender o que você falou. Descartem coisas, tá? Se Ah, podem é isso levar, a gente não falou. Importantíssimo, gente? não sejam Desapego, acumuladores. desapega aí, né? Desapega de tudo que não precisa na sua casa, Né? doa, tem muita gente precisando, limpa, libera os Vejam, espaços para a energia fluir, não é? Desapegar realmente. vejam a série do Netflix lá da Mary Kondo, tá? Ah, da Aquela Mary Kondo, japonesinha né? fofa, organizadora dos lares lá. Vejam, é muito importante, tá Verdade. bom? Tá bom. Beijo para você, Tati. Fica com Deus aí, te Beijo. cuide, se cuide Vocês também. bastante, tá? Muito sucesso. Parabéns, parabéns mesmo por tudo que vocês fazem por aí, Sucesso viu? para você também. Muito sucesso. Pra Até a todos nós. próxima, então. Obrigada, Até. gente, para todos vocês. Tchau, Fiquem com gente. Deus. Obrigada. Quem ganhou, entre em contato comigo. Não esquece. Me manda um Isso, quem direct. ganhou, entre em contato com a Tati lá, hein, tá? Para Grava a consulta. live pra eu fazer, pra eu ver quem que ganhou certinho. Tá bom. Até mais, gente. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.